Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou criador do site psicologiamsn.com e estou muito contente de poder estar participando aqui do primeiro congresso online de orientação profissional do estudante, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre a escolha da faculdade errada e como achar a certa. Desde o começo eu gostaria de pontuar que a ideia de uma faculdade errada não quer dizer uma instituição de ensino que é errada ou que não é tão boa, tá? O que eu quero dizer com escolha da faculdade errada é quando você escolhe uma faculdade e não termina a faculdade porque não gostou, não se interessou mais, ou então, de repente, você até termina a faculdade, mas engaveta o diploma. O diploma não serve de nada depois. Essa que é a ideia de uma faculdade errada. A gente tem, quando nós vamos escolher uma faculdade, um curso superior, e aí as dicas que eu vou dar aqui também podem ser úteis para escolher o curso técnico, escolher uma pós-graduação. Mas eu vou focar mais na ideia da faculdade, ok? Vocês podem usar as dicas também nessas outras áreas. O que acontece? A gente tem muitas mesmo opções, certo? Nem sei o número exato de faculdades que existem para a gente escolher aqui no Brasil atualmente, mas eu sei que são centenas. Por exemplo, se a gente pegar de engenharia, nós temos centenas de engenharias, dezenas talvez de engenharias. E fica difícil, né, num primeiro momento, você olhar toda aquela ampla gama de cursos e apontar qual que é a certa para você. Então, quanto mais opções nós temos, mais complicado é escolher. Isso até na psicologia do consumo, do consumidor, as lojas são orientadas nesse sentido, a criar produtos bem definidos, não ter assim 1000 possibilidades de escolher um único produto. Escolhe entre esse, o básico, o intermediário e o avançado, por exemplo. Isso facilita na escolha. É o que acontece, por exemplo, na Apple. Então, quando a gente está para escolher, são muitas opções e isso pode deixar a gente totalmente perdido. Qual que é a ideia, então? E por isso que eu estou começando a falar aqui nesse vídeo sobre a faculdade errada. Porque facilita se a gente excluir as faculdades que vão ser erradas para a gente. E erradas para a gente no sentido de que a nossa personalidade não vai se encaixar com aquela faculdade. E como que a gente pode excluir? Existem 2 itens que são fundamentais para realizar essa exclusão e para começar a achar a faculdade certa. O primeiro item é descobrir o que se estuda nessa faculdade. Então, digamos que você goste de jogos online, você gosta de videogames, de jogos em 3D, aplicativos ligados a isso. Você se interessa, de repente, de ser um criador de jogos. E você vai e dá uma olhada na grade curricular de Engenharia da Computação e Ciências da Computação. Os 2 cursos que são relativamente próximos. Se você não souber o que vai ser estudado na faculdade, se você acha que vai estudar jogos na faculdade, provavelmente você vai estar enganado. Você vai começar a fazer a graduação, você vai ver muita matemática, algoritmos, linguagem da programação, tudo aquilo que é fundamental para você ser um engenheiro da computação ou ser um cientista da computação, mas muito distante do que você gostaria de estudar. E isso pode fazer com que você tenha uma compreensão equivocada do curso que você está escolhendo. Pode ser que realmente depois você, com o título, você trabalhe na área de jogos, mas muito provavelmente você vai ficar 4 ou 5 anos estudando matérias que você não tem interesse. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira dica. Prestar atenção na grade curricular, o que você vai estudar nessa faculdade que você está pretendendo. Isso já exclui uma ampla gama de cursos que você não quer estudar aquilo, né? Se você quer estudar, digamos, psicologia, talvez você não vai querer estudar, se você tem interesse nos conhecimentos das humanas, na área de humanas da psicologia, história, filosofia, essas áreas, você já pode excluir toda a parte de exatas, por exemplo. Quando você sabe que vai estudar matemática, vai estudar física, química, e não é o seu interesse de estudar aquelas matérias. Então você já elimina dezenas de faculdades, ou até áreas de ensino, né, biológicas, exatas, humanas, fazendo esse percurso, percebendo o que se estuda nessa faculdade que provavelmente você tem interesse. Isso pode te ajudar a burilar, a tomar uma decisão mais racional, uma decisão mais lógica.
Porque é importante também saber que esse é um momento, no começo da faculdade, quando você pode escolher o que você vai estudar. Durante o ensino fundamental, ensino médio, você nunca foi lhe dada essa opção de escolher um curso, certo? Escolher uma matéria, você era obrigado, as matérias eram sempre obrigatórias. E na faculdade não, você pode escolher aprender. E esse é o primeiro ponto, você escolhe uma faculdade para aprender aqueles conhecimentos. Quando você dá uma olhada na grade curricular, é fácil de você achar a grade curricular de um curso. Você pode entrar numa faculdade, numa universidade e buscar lá dentro a grade curricular, vai ter lá. Ou no Google mesmo, num buscador, você coloca grade curricular, faculdade de medicina, grade curricular da faculdade de letras. E aí vai aparecer diversas opções. As grades curriculares são padronizadas pelo MEC. A gente encontra algumas diferenças entre uma faculdade e outra, entre uma instituição de ensino e outra, mas em geral elas são bem padronizadas. O que você vai encontrar numa grade curricular provavelmente vai ser 90% do que você vai encontrar na outra grade curricular. E é só você analisar o que estuda no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Eu vi muitos colegas dentro da faculdade de psicologia abandonando o curso porque eles encontraram matérias que não eram do interesse deles e eles acabaram percebendo que a faculdade de psicologia não era do interesse deles. Então você não precisa ter aquela experiência de ficar 1, 2 anos dentro de uma faculdade para estudar coisas que você não quer estudar. Tá? Por que é tão importante? Por que esse é o primeiro ponto? Porque uma profissão, quando a gente escolhe uma carreira, a gente sempre vai ter que estar lidando com aquele conhecimento. Então eu estou formado em psicologia há 10 anos e há 10 anos, depois de formado, que eu estudo psicologia. Eu continuo estudando, continuo comprando livros, continuo fazendo cursos e isso faz parte. Você se torna um profissional mais capaz se você continua estudando. Então, se você não gosta de estudar as disciplinas, como que você vai se tornar um profissional capacitado se você não quer estudar depois aquilo também? Esse é o primeiro ponto. A segunda dica é você observar com que você pode trabalhar depois de formado. Em geral, são esses dois pontos, o que você vai estudar e com que você vai trabalhar. Por quê? Claro, você pode fazer uma faculdade por gostar de estudar aquilo e não quer trabalhar com aquilo. Eu fiz mestrado em letras e lá eu fiquei sabendo, por exemplo, na Inglaterra, na Irlanda, na Europa em geral, é muito comum que a área de artes seja composta de alunos que têm muitas condições financeiras. Eles fazem um curso de artes, um curso de literatura inglesa. Por quê? Eles só querem aprender aquilo, eles só querem ter mais cultura. E eles não têm interesse em ser professor de letras, de trabalhar com tradução, de trabalhar com edição de textos. Então existe isso. Você pode fazer uma faculdade, se você tem dinheiro, se você não precisa trabalhar depois da faculdade, você pode fazer qualquer graduação para aprender aqueles conhecimentos da graduação. Mas em geral a gente quer escolher uma faculdade também para ter uma carreira, para trabalhar com aquilo. E essa é a segunda dica. Pesquise profundamente a área de trabalho da faculdade que você tem interesse. O que um profissional, depois de formado na graduação X, a graduação que você quer saber, faz? O que ele pode fazer? Ele pode trabalhar em qual área? Algumas profissões são muito vinculadas a uma única atuação, mas outras têm um leque de atuações muito grande. Por exemplo, o direito. Você pode trabalhar em muitas e muitas áreas dentro do direito, trabalhar em muitos locais também. Você pode ter um escritório, você pode fazer um concurso público, você pode trabalhar dentro de empresas. Então é necessário saber isso, as opções do mercado de trabalho. Quando você une o que você quer estudar com o que você quer trabalhar, você já exclui, por um lado, todas as faculdades que não estão nisso e você já começa a fechar mais. Então, ao invés de você ter a escolha entre 100 profissões, 150, 200, eu não sei qual que é o número exato, você vai ter, por exemplo, que escolher entre 3 ou 4, outra vez entre 10 profissões. Já facilita muito a sua escolha. E o que é, então, isso que eu estou falando para vocês de uma profissão errada? Eu dei o exemplo de um estudante que gosta de jogos online e vai fazer computação, ciências da computação. Ele vai perceber ali que vai ser um sofrimento aquela faculdade para ele. Existe uma faculdade mais específica para jogos. Isso acontece em outras áreas. Como eu falei, tive colegas na faculdade de psicologia
que se desmotivaram, na metade do curso abandonaram porque não queriam estudar psicologia, na verdade, eles queriam estudar outras coisas. E foram fazer outros cursos, teve um que foi fazer medicina, teve outro que foi fazer artes, enfim, cada um seguiu o seu caminho. Esse é o primeiro ponto, como eu disse, você saber o que você estuda naquela faculdade. Outra ideia que acontece também é da pessoa às vezes gostar muito daquelas matérias, e na faculdade de letras isso é muito comum também. A pessoa gosta muito de estudar literatura, gosta muito de estudar gramática, o que se estuda na faculdade de letras, mas ela não tem nenhum interesse, por exemplo, de ser professor de letras. E embora a faculdade de letras possibilite outras opções, em geral o profissional vai trabalhar com ensino, vai ser professor de português, de literatura, de redação, enfim. E aí, quando a pessoa se forma, ela tem um diploma, ela gostou de estudar, ela gostaria de estudar a vida inteira sobre letras, sobre literatura, e talvez ela não encontre um lugar ao sol, um lugar de trabalho que realmente seja benéfico para ela. Então são esses dois pontos são fundamentais. Se nós observarmos, e eu trabalho com orientação profissional, trabalho com coaching de carreira também, no consultório e online, e eu vejo muito, a gente atende tanto o público que está escolhendo uma carreira, quanto o público que já escolheu e não gostou, que quer mudar de área, que está no meio da faculdade e quer desistir. Eu atendo muito pessoas também com esse tipo de dificuldade. E quando a gente vai observar o porquê que não está gostando da faculdade, ou porquê que não está se sentindo bem na atuação profissional depois de formado, a gente chega nesses dois pontos. São bem simples, são bem evidentes, mas é bem claro. A pessoa está no meio da faculdade, não gosto, mas não suporto ir para a sala de aula, isso me dá agonia, eu fico triste, fico quase depressivo quando eu vou para a faculdade. Então isso é um sinal de que aquela faculdade não é ideal para ela. Ou então, como eu disse para vocês, a pessoa já está às vezes no mercado de trabalho, às vezes até tem um salário legal, mas ela não se sente feliz também de acordar numa segunda-feira e ir para o trabalho. Aquele trabalho não satisfaz ela, aquele trabalho não traz para ela realmente uma felicidade, um bem-estar, enfim. Então são esses dois pontos são realmente fundamentais e ajudam você a excluir as outras profissões, certo? As outras profissões que você não quer chegar nem perto. E aí, quando a gente chega, por exemplo, em 10 profissões ou em 5 profissões que nos motivariam a estudar os 4, 5 anos, 6 anos de faculdade e trabalhar, nós vamos ter que ir comparando. Então, entre a faculdade A e a faculdade B, eu sei que eu teria mais disposição para estudar a minha vida praticamente toda. Entre a profissão A e a profissão B, qual que provavelmente seria a profissão que me daria mais desejo de acordar numa segunda-feira de manhã e ir para o trabalho? A gente tem que lembrar que as escolhas implicam em exclusões. É difícil a gente escolher tudo, não tem como, né? Pelo menos num primeiro momento, o ideal é a gente focar numa profissão inicial, numa carreira inicial. E depois você pode fazer pós-graduações, você pode continuar estudando, você pode comprar livros sobre as outras áreas e tratá-las como hobby. Por exemplo, eu trabalho com psicologia, eu sou psicólogo e essa é a minha primeira formação. Num segundo momento, como eu gostava da faculdade de letras, eu fui fazer o mestrado em letras, fui trabalhar. É possível fazer isso, você faz uma graduação e faz uma pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, né? Um mestrado ou então uma pós-graduação de especialização, você pode fazer em outra área. Eu fiz porque eu gostava de estudar e foi uma possibilidade também para melhorar o meu currículo, não é? Então essa é uma possibilidade, você fazer cursos depois. Eu poderia fazer uma graduação em letras, poderia fazer uma segunda graduação em filosofia, que também é um interesse meu. Ou então esse conhecimento do que você gosta de estudar, que você tem interesse, que realmente é uma paixão para você, se você tem 2, 3 ou 4 áreas que também despertam, você pode fazer dessa forma, você foca numa área para você trabalhar, para você ter a sua remuneração, ter o seu dinheiro, e nas outras áreas você coloca como hobby. Eu também gosto de música, por exemplo, posso estudar música num cursinho de música, posso estudar alemão num cursinho de alemão, não necessariamente vou ter que trabalhar com essas áreas, com esses hobbies. Isso tira um pouco da ansiedade, você achar que você vai ter que excluir necessariamente essas áreas do conhecimento da sua perspectiva. E nada impede, na verdade, também que você tenha 2 ou 3 profissões, não é mesmo? Você pode
trabalhar alguns períodos do dia numa profissão, em outros períodos do dia em outra profissão. Ou você pode definir que de segunda a quarta você trabalha no emprego e de quinta, sexta, sábado e domingo você trabalha em outro, não sei. Você pode fazer esquemas assim. Isso, é claro, fica mais fácil quando as profissões são liberais. Eu posso ter meu consultório de psicologia, se eu fizer a graduação em Direito, também posso trabalhar como advogado em períodos diferentes. Posso trabalhar de manhã como psicólogo e à tarde como advogado. Isso facilita em profissões liberais como a psicologia e o Direito. Outras profissões ficam mais difíceis porque são mais fechadas os horários. Né? Você tem que trabalhar 8 horas numa empresa, numa indústria. Isso fecha um pouco a sua perspectiva, mas nada impede também que você trabalhe à noite. Tenho muitos colegas que têm profissões assim e à noite, por exemplo, são professores em universidades. Isso também é possível. Então, em resumo, o que eu gostaria de trazer para vocês com esse vídeo é essa ideia fundamental de que é uma escolha errada de faculdade. Você escolher uma faculdade que você não tem interesse de estudar, isso provavelmente indica que você não vai conseguir concluir a faculdade ou que você não vai conseguir depois trabalhar, porque você vai ter que continuar estudando. Não é? Mas se você não gosta daquela área, se você não gosta de estudar, se você tem realmente ojeriza de pegar os livros, de pegar os conteúdos, é provável que você tenha feito uma escolha errada ou que você está para fazer uma escolha errada. Por exemplo, um exemplo pessoal também. Eu comecei a fazer a graduação em administração pública, porque eu gosto muito da área de psicologia organizacional, a área da psicologia que trabalha em empresas. E uma parte da administração, uma parte relativamente grande da administração lida com matemática. E eu não sou assim, muito ligado à área de exatas, realmente. Eu não tive uma formação muito forte nessa área, acabei levando a minha tendência para a área de humanas. Então, quando eu comecei a fazer, tive que estudar de novo matemática, aquilo, sabe, não deu certo para mim e eu abandonei a faculdade de administração pública à distância. E esse é um primeiro ponto, né? Aquilo não trouxe para mim realmente uma satisfação no estudo. E a segunda questão, que é realmente fundamental, é você observar muito bem com o que você pode trabalhar. Como que é o dia a dia do profissional? O que ele faz? O que ele pode fazer? Quais são as áreas? As pessoas às vezes romantizam muito e tem uma ideia, às vezes por filmes, por séries. No caso da psicologia é engraçado agora. Tem muitas séries que... psicologia criminal, psicologia forense, psicologia jurídica, e são ficções, né? São séries de TV normalmente americanas que tratam uma realidade que não existe no Brasil, né? De você trabalhar com investigação de crimes e tudo isso, fazer psicologia para investigar crimes, isso é muito fora da realidade aqui. Então, se você quer saber mais sobre isso, você pode perguntar para profissionais que já estão formados, alguns profissionais trabalham na área de psicologia jurídica, você pode se informar, isso é assim mesmo, é dessa forma que acontece. Ir a campo, como a gente chama dentro da faculdade, de você entrevistar pessoas, de você mandar e-mail, ligar ou ir no local de trabalho daquele profissional, ir no escritório, numa empresa, numa fábrica, onde o tipo de profissional que você quer ser, que você sonha em ser, e você observar como é a rotina de verdade. Não é? Porque às vezes a gente vê muito um glamour de determinadas faculdades que no fim das contas no cotidiano são pesadas, são faculdades que trazem depois uma profissionalização que tem os ossos do ofício, como a gente chama. Tem dificuldades também no trabalho. Então a gente precisa saber em detalhes como que é o dia a dia da profissão. Se você de repente faz a faculdade visando uma área, talvez no meio da faculdade você escolha uma outra área dentro daquela profissão. Então você também saber quais são as opções. Se você começa a trabalhar, de repente trabalha um ano num tipo de trabalho, talvez você perceba que aquilo não é muito para você, mas aí você vai ter a opção de trabalhar numa segunda, numa terceira área dentro da mesma faculdade. Isso é muito importante, você conversar com profissionais que se deram bem, que ganham bem, que são felizes, que são contentes com a sua profissão, mas também entrevistar profissionais, conversar com profissionais que abandonaram a profissão, que não gostaram, que não se deram bem, que ganham mal, que reclamam. Isso também é importante, em todas as áreas tem. Mesmo na medicina, que é uma faculdade normalmente muito bem remunerada, a gente encontra profissionais insatisfeitos, profissionais que são estressados, que não são felizes. É importante a gente saber também do lado positivo e do lado negativo de cada profissão. Essa é a recomendação
que eu deixo aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei, se algo não ficou claro, vocês podem enviar e-mail para mim. Meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com e o meu site é psicologiamsn.com. Ok? Foi um prazer aqui ter contato com vocês. Espero que esse vídeo ilumine um pouquinho essa escolha profissional de vocês. Lembrando, pesquise muito bem o que se estuda, qual é o conteúdo, o que em cada ano, em cada período é estudado, o que é cada matéria. Às vezes as matérias na faculdade são muito obscuras no título, né? Então você tem, por exemplo, deixa eu pensar aqui, eu tinha uma matéria que chamava Teorias e Técnicas Grupais. Antes da faculdade, como que você vai saber o que é isso, né? Então você pode entrar em contato com estudantes da faculdade, o Facebook ajuda muito isso. Você coloca lá Faculdade de Psicologia, você coloca a sigla, por exemplo, Faculdade de Psicologia USP, você vai encontrar os vários períodos dentro da faculdade, ou um grupo geral, né? Psicologia USP, e aí você pode perguntar lá, tirar dúvidas, perguntar a ementa é o que é o conteúdo daquela disciplina, Teorias e Técnicas Grupais, tal. Então você pode saber em detalhes, mas você tem que já ser muito curioso para descobrir o que realmente se estuda em cada período, em cada momento da faculdade. E também você pode fazer isso, você conversa com profissionais que já estão formados há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, com o que eles trabalham, como que é o cotidiano, pode perguntar quanto eles ganham, talvez as pessoas não queiram falar, né? Mas você pode perguntar mais ou menos uma média salarial, investiga isso, pesquisa nos sites, nos grandes sites como guia do estudante, mas também pesquisa em campo, pesquisa indo no local de trabalho, pesquisa de uma maneira mais direta. Isso ajuda muito, ajuda realmente muito a você tomar essa decisão. Porque aí você vai poder excluir. Essa faculdade estuda isso. Eu não quero estudar isso, então você já exclui aquela faculdade da sua lista de possíveis faculdades. Aí você investiga outras faculdades, de repente você chega em 20. Aí você descobre que 10 faculdades são para trabalhar, por exemplo, em cidades grandes. Tem faculdades que são muito vinculadas à profissão, você tem que estar numa cidade grande. Se estiver numa cidade do interior, não vai ter uma indústria, por exemplo, então você não vai ter um emprego. Por exemplo, engenharia de produção normalmente exige que você trabalhe numa indústria. Então, se você, o sonho de morar no interior, então, talvez isso já exclua um pouco, né? Ou oceanografia, talvez você tenha que morar no litoral. Então você tem que pensar nisso também, em todos os detalhes do que a profissão exige depois da graduação e quais são as opções, né? Em quais áreas você vai poder trabalhar, em quais áreas existe pós-graduação, você pode pesquisar as áreas de atuação também dessa forma. Por exemplo, na psicologia a gente tem psicologia clínica, você vai trabalhar com consultório, existe psicologia hospitalar, você vai trabalhar dentro do hospital, existe psicologia educacional, você vai trabalhar em escolas, instituições de ensino. Quando você pesquisa pós-graduação em psicologia, você vai ter uma lista enorme ali no Google, aí você pode entrar também na pós-graduação, ver o que se estuda naquela pós-graduação, você vai saber um pouco mais sobre, essa é uma dica fantástica também, você vai saber mais sobre aquela profissão ali, aquela área de atuação dentro daquela profissão, ok? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Como eu disse, vocês podem me mandar e-mail, fiquem à vontade. De novo, meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com e meu site é psicologiamsn.com. Até mais, pessoal. Um abraço.